Em breve vai acontecer um grande apagão na internet, onde todos os vídeos e informações verdadeiras vão ser deletadas para sempre. Então, esse vídeo que você vai assistir agora é muito importante. Assista, compartilhe, porque as informações aqui podem ser deletadas a qualquer momento e serão deletadas a qualquer momento pelo próprio sistema. Hoje nós vamos continuar com o tema da predestinação, uma doutrina bíblica, uma doutrina das Escrituras, que está bem definida na palavra, no entanto, é muito rejeitada pela maioria das pessoas, infelizmente pela grande maioria das pessoas, as quais julgam até como se fosse uma doutrina diabólica, uma doutrina de um Deus tirano, de um Deus mau, eu vou dizer assim, né? O termo Deus paganizado mesmo para as pessoas que vão ver esse vídeo entenderem. Mas é uma doutrina muito conhecida na palavra e que o próprio Messias ensinou. Por exemplo, em Mateus 22,14, no original hebraico Matitiahu, 22,14, ele fala: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, como você bem pode ler ali. Ó. Então veja, quando ele fala escolhidos, é escolhidos por quem? É como a ilustração mostra, escolhidos por alguém. Pessoas são escolhidas. Ninguém se auto-escolhe, não existe isso na Bíblia. Então, uma doutrina que infelizmente a predestinação é muito rejeitada por causa da soberba do ser humano. Todavia, hoje nós vamos abordar textos bem complexos, então eu peço a você o máximo da sua atenção, porque se você não prestar atenção nesse assunto, você não vai entender. Não adianta nada você ver o vídeo também e não ir para a sua Bíblia, para a Escritura, e você lá meditar naqueles textos, marcar, grifar, sei lá o que, escrever, entender, buscar compreender, buscar ser humilde para aceitar esta doutrina. Porque este ensino, esta doutrina, do grego didaquê, doutrina, didaquê, que significa ensino, ela é uma questão de aceitação, muito mais do que de apenas entendimento. Todavia são essas duas coisas, entendimento e aceitação, porque você não pode aceitar nada sem entender, né? Então, vamos lá, vamos para o texto de, sim, Romanos capítulo 9. Um texto que alguns chamam de a criptonita dos arminianos. Já deixando bem claro aqui que eu não sou calvinista, como muitas pessoas erroneamente me taxam. Rômulo é calvinista. Eu não sou calvinista, eu não sigo esses rótulos, eu não sigo esses termos. Todavia, eu prego a Escritura. Está na Bíblia bem alicerçado? Ok, não está? Opa, vou pensar melhor. Mas muitas pessoas gostam só de acusar de coisas que as outras na verdade não são. Então muito cuidado com isso. Então nós vamos lá com Romanos capítulo 9. E você vai ver que o que eu vou explicar aqui é apenas o que está na Bíblia. A Bíblia é essa que você tem na sua casa. A Bíblia é essa que você diz crer. O Criador este que você diz acreditar, crer e seguir, que espera que vai ser salvo quando você se for daqui, este Criador, esta Bíblia, esta palavra, esta Escritura, diz muitas coisas em Romanos 9. Que hoje você vai ver e entender esse texto, talvez de uma forma que você nunca viu, nunca entendeu, e talvez você nem vai aceitar, mas que está na Bíblia está. E que a interpretação que eu vou mostrar aqui para vocês é a verdadeira. Então olha só, as pessoas fazem muita confusão com isso. O perigo é esse, é a confusão. Então se você estiver vendo bem aí, vamos ver, aqui está ok. Vamos lá. Olha só, Romanos 9, quem escreveu? O apóstolo Paulo. Em toda a carta de Romanos, ele está fazendo uma comparação. Nós já vimos antes aqui, né, nos vídeos anteriores, sobre a depravação do ser humano, ou seja, não há quem busque o Criador. Romanos 3, 10, não há um justo sequer. Não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque o Pai. Está escrito lá. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Então não há quem busque.
Não há, o que ele quer dizer com isso? Que não há no ser humano algo que faça com que ele seja capaz de, por iniciativa própria, por atitude própria, querer buscar o Pai. Em primeiro lugar. Não há. Você está tão corrompido pelo pecado que isso se esvaneceu de você. Você não tem isso, nenhum ser humano tem isso. Por isso que em Efésios, o próprio apóstolo Paulo também vai dizer lá, no capítulo 2, estando vós mortos em delitos e pecados, ele vos deu vida. Estando mortos, olha o verbo, estando, você estava morto, em delito e em pecado. Ele vos deu vida, você estando morto. Um morto não pode crer, um morto não pode escolher crer, um morto não tem vontade de escolher as coisas boas, está morto em delito e em pecado. Essa é a condição do ser humano, você tem que entender isso. Isso eu expliquei muito bem nos vídeos anteriores a esta série, né, das doutrinas salvíficas. Então, para você entender Romanos 9, primeiro tem que entender isso aqui. Porque Romanos 9 é o texto, é um dos textos, se não o texto mais difícil de toda a Escritura. É o capítulo 9 de Romanos. Então, para você entender isso aqui, você tem que ter, primeiro, muita humildade e, segundo, buscar querer aprender. Se você não tiver essas duas coisas, no mínimo, você não vai compreender isso aqui e muito menos aceitar. Você vai rejeitar e dizer que isso aqui é do diabo. Você vai dizer que é Romanos 9 do diabo. Aí você vai começar a dizer que Deus é o diabo. É assim que funciona. Então, se você não estiver preparado para ouvir isso aqui, nem assista. Não assista esse vídeo. Vai embora daqui desse canal. Nem quero você aqui também. Primeiro, você vai ter humildade. E segundo, ter o conhecimento necessário para entender Romanos 9. Você não vai entender Romanos 9 se você não ver os vídeos anteriores dessa série. Sobre depravação. Sobre depravação total. Que é a condição do ser humano. Seu coração é continuamente mal. Vai dizer Gênesis. Então, para você compreender isso aqui, eu vou dizer assim, ó, preste muita atenção. Tá? Preste muita atenção. Então nós vamos lá. Eu vou dar um leve zoom para facilitar a sua leitura aí também. Acho que aqui está ideal. Vamos lá? Então, Romanos 9. No verso 6, o apóstolo Paulo está falando lá de israelitas e gentios, né? Então, fazendo comparação entre Israel e povos gentios. E ele fala, e não pensemos que a palavra do Eterno haja falhado, porque nem todos os de Israel são de